Nós vamos dar início a essa sessão do EducaSUS. Sejam bem-vindos à sessão Ribeirão Preto, Jaú, Itapeva, Lorena, Sorocaba, Votuporanga, Santos, Barretos, Piracicaba, Franca. Agradecimento à Secretaria Estadual de Saúde, que é patrocinadora desse evento. Hoje nós contamos com muita honra com a presença do Dr. Henrique Carlos Gonçalves, que é presidente do CREMESP, e ele vai falar conosco sobre responsabilidade civil, ética e penal do médico. Conforme a programação, ele terá em torno de 15 minutos para fazer a sua apresentação e, na sequência, nós passaremos ao debate. Dr. Henrique, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Fátima. Como presidente do Conselho Regional de Medicina, eu quero agradecer mais uma vez a esse convite, a oportunidade para falar com os colegas em todas as santas casas e hospitais filantrópicos de São Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez contribuindo para o aprimoramento dos colegas médicos. Trago o cumprimento do Corpo de Conselheiros, dos delegados e dos colaboradores do CREMESP. O tema é extremamente oportuno, né? A sociedade, desde a Idade Antiga, com Hammurabi, passando aí por Hipócrates e chegando nos tempos modernos, ela tem se preocupado com a atuação dos médicos. E não é para menos, visto que, sob responsabilidade do ato médico, né, as pessoas colocam suas vidas e sua integridade física e mental nas mãos dos profissionais médicos. No Brasil, hoje, por cada ato médico, cada procedimento que um médico realiza, ele responde perante 4 instâncias distintas e independentes. Um ato médico pode implicar numa responsabilidade criminal, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade dentro do direito administrativo funcional e também a responsabilidade ético-profissional. Apenas na última modalidade o médico responde perante seus pares. Nas primeiras 3 modalidades, a criminal, a civil e administrativo funcional, o médico responde perante juízes não médicos, juízes leigos, né? Daí a grande importância e o cuidado que o colega deve ter no momento da prática de seus atos, que implica, evidentemente, tem implicações extremamente sérias para a vida das pessoas e para o bem maior, né, que é a vida das pessoas, que é um bem insubstituível, é um bem irreparável. Assim, o médico, do ponto de vista ético, no momento em que ele deixa de obedecer os preceitos técnicos e morais da profissão, ele responde perante os conselhos regionais e Conselho Federal de Medicina. Existe um direito objetivo, que é o Código de Ética Médica, e um direito adjetivo, que é o Código do Processo Ético Profissional, e que rege todo o procedimento, desde o recebimento de uma denúncia até a aplicação de uma pena em função de um ato considerado reprovável do ponto de vista ético e profissional. O direito administrativo funcional, o médico responde desde que ele tenha descumprido ou praticado um ato reprovável perante uma instituição de direito público, né? E tem aí o Estatuto do Funcionalismo Público, as leis orgânicas do município, os estatutos das instituições de direito público. Do ponto de vista criminal, desde que o ato médico possa ser enquadrado nas figuras descritas no Código Penal Brasileiro e também no Código de Contravenções Penais, o profissional poderá responder do ponto de vista criminal, né?
O direito objetivo aí é o Código Penal brasileiro e também das contravenções penais. E pode responder também no âmbito civil, que corresponde a uma reparação de danos, quer danos materiais, quer danos morais, né? Aí nós temos dois instrumentos, dois diplomas legais que regem o comportamento do médico. Um deles é o Código Civil, recém-editado, agora de 2002, né? As figuras ali descritas no Código Civil brasileiro, e também no Código de Defesa do Consumidor. São os dois instrumentos que regem e que tipificam o comportamento do médico. Do ponto de vista da responsabilidade civil, nós devemos começar com a Constituição de 88, e ela diz que, no seu artigo 5º, né, nas garantias e direitos fundamentais da pessoa, que são, no inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, e assegura, né, o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então é um direito de todo cidadão. No inciso 32 do mesmo artigo, nós temos aí a proposta da Lei de Defesa e Proteção do Consumidor, que é a Lei Federal 8078 de 1990. Então, partindo da Constituição Federal e aí avocando o Código Civil brasileiro, passando pela Lei de Defesa e Proteção do Consumidor, que é esta lei federal aí colocada, o médico estará respondendo em termos de reparação de eventual dano praticado por seu ato, né? Já no Código Civil de 2002, o artigo 186, ele diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ato ilícito avoca a obrigação de reparação de dano. O Código Civil de 1919, né, substituído pelo Código atualmente vigente, ele previa até 20 anos a prescrição da obrigação desta reparação de dano. O Código Civil novo, o Código Civil vigente de 2002, no seu artigo 206, ele diz que a ação de reparação de dano, ela prescreve em 3 anos, né? A pretensão da reparação civil, seja no âmbito da reparação de dano moral ou dano material, né? E no artigo 943, ela coloca que o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Isso é um aspecto extremamente importante que os colegas médicos devem observar com muito cuidado, que a obrigação de reparação de dano, ela pode ser transferida para os herdeiros do profissional, né? Ela não se extingue com a morte do médico, mas ela pode ser repassada para o espólio. No Código de Defesa do Consumidor, é importante ressaltar que o artigo 27, ele prevê uma prescrição não de 3 anos, como prevê o Código Civil. Ele prevê uma prescrição de 5 anos, tanto dos danos materiais quanto dos danos morais. E prevê que o início da contagem desse tempo, ele se dá a partir do conhecimento do dano e conhecimento, evidentemente, do autor, da autoria. Então nós temos 3 anos pelo Código Civil e 5 anos pelo Código de Defesa do Consumidor, a prescrição da pretensão de reparação. Já vamos entrar aqui no Código de Ética novo, o Código de Ética recém-promulgado pelo Conselho Federal de Medicina, e que passará a vigir a partir do dia 23 de março do ano que vem, 23 de março de 2010.
Agora, em 23 de setembro de 2009, esse código foi aprovado e tem um período de carência de 180 dias, portanto, passará a vigir a partir de 23 de março de 2010. E nós podemos ver lá no seu capítulo 3, que trata da responsabilidade profissional do médico, e o artigo 1º deste capítulo diz que é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. É importante ressaltarmos nesse aspecto que a responsabilidade do médico ela é de caráter subjetivo, porque o contrato médico-paciente ele é um contrato de meios e não um contrato de resultado. Portanto, para que o médico seja obrigado à reparação de dano ou possa responder tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista penal, há que haver uma das modalidades de culpa, que é a imperícia, a imprudência ou a negligência. O médico não se obriga em relação ao paciente a um compromisso de resultado, mas sim a um compromisso de meio. O médico não vende cura. O médico, ele aplica no paciente os conhecimentos que adquiriu durante sua graduação e a sua especialização e a habilidade que adquiriu durante a sua experiência profissional. É uma inovação no novo Código de Ética, isso não constava do Código Antigo, né? Do Código de 1988, que será revogado em 23 de março de 2010, o parágrafo único, que está aí colocado, que a responsabilidade médica é sempre pessoal, ela não se transmite a terceiros. E mais, ela tem que ser provada, ela não pode ser presumida, né? São características específicas da responsabilidade subjetiva, isto é, aquela responsabilidade que se caracteriza pela culpa. Nós temos que ter o dano, o nexo causal e também a culpa do profissional. Ele há que ter agido com imperícia, com imprudência e com negligência. Não basta o dano e o nexo causal, a culpa tem que estar presente. No artigo 7º, dentro da responsabilidade ética, portanto preconizada no Código de Ética Médica, nós temos que é vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. A vida das pessoas é extremamente importante. As decisões da categoria profissional, as necessidades da corporação são importantes. Mas, acima de tudo isso, está a vida das pessoas, a integridade física e a integridade mental. Daí que isto é um bem insubstituível e um bem irreparável que o médico deve manter o cuidado independente de qualquer circunstância. Ainda no mesmo código, nós temos a responsabilidade profissional do médico, que é vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Os documentos emitidos pelos médicos, notadamente os atestados, os laudos, os receituários, eles têm fé pública e deve haver um grande cuidado na preservação desta fé pública nestes documentos. Nós temos no artigo 17 do novo Código de Ética que é vedado ao médico deixar de cumprir, salvo por motivo justo, motivo mais importante que o eventual dano causado, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Os conselhos têm várias funções em relação ao exercício profissional da medicina, Dentre elas, a fiscalização do exercício profissional, a parte cartorial, que é o registro dos títulos e da diplomação do médico, a função normatizadora,
tem uma função também judicante. É o Conselho de Medicina que vai fazer o julgamento no âmbito ético profissional e também funções de ordem política para garantia da dignidade do exercício profissional. Daí a necessidade do médico estar atento às normas emanadas pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais de medicina. Ainda dentro da responsabilidade médica, há os caráteres dos direitos humanos, né? Que é vedado ao médico, por exemplo, no artigo 22, deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de iminente risco de morte do paciente. Então, o paciente tem que ser devidamente esclarecido e consentir no procedimento a ser realizado. Ainda nas relações do paciente, do médico com os pacientes e com seus familiares. É vedado ao profissional desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, evidentemente salvo em caso de iminente risco de morte. O iminente risco de morte é uma excludente em todas as situações, porque a vida é um bem irreparável e insubstituível. Então, havendo o risco de morte, o risco da perda da vida, o médico fica autorizado a proceder com liberdade, mesmo sem o prévio consentimento do paciente, né? Dentro ainda das obrigações do profissional, nós temos o sigilo profissional. Então, o artigo 73 do novo Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito do paciente. Na verdade, o artigo 73 ele aprimora a disposição do Código de 88, mas ele mantém como excludentes de culpabilidade apenas 3 situações. Primeiro, motivo justo. Desde que o bem que vai perecer, o bem que vai decair em decorrência da não violação do segredo médico, seja maior que o próprio segredo médico, seja uma causa, um bem maior, né? O outro é o dever legal, é a obrigação, é o médico que não está em relação ao paciente sobre um compromisso de sigilo. É o caso do médico legista, é o caso do perito, é o caso do assistente técnico, é o caso também do auditor, que ele não tem um compromisso de sigilo com o paciente, ele tem um compromisso pericial. É o caso também das doenças de notificação compulsória. Existe uma lei que prevê a violação do fato sem interferir, sem criar uma situação de culpa do médico por violação do segredo profissional. E a outra situação, a mais clara e mais evidente, é a autorização expressa do paciente. Vemos que no parágrafo único do artigo 73, que regulamenta, que normatiza a preservação do segredo profissional, que esta proibição da violação ela permanece, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Então a honra, a vida íntima, a privacidade das pessoas, ela deve ser respeitada mesmo após a morte. E mesmo que o fato seja público, o médico não deve ratificar ou confirmar aquele segredo que ele obteve dentro do exercício profissional, né? A segunda condição, a linha B, é que quando do depoimento do médico como testemunha, ele deve, primeiro, respeitosamente comparecer perante a autoridade requisitante. E, nestas circunstâncias, ele declarará o seu impedimento de depoimento em face da preservação do sigilo profissional. Da mesma forma, na linha C, do mesmo artigo 73,
nós temos que, na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal, né? Dentro do Código Penal, felizmente, o médico, nas piores das hipóteses, ele responde em termos de homicídio culposo, isto é, quando, em decorrência do seu procedimento, o paciente vier a falecer, sem, evidentemente, a intenção do médico, né? Então, é dentro das modalidades de culpa, quando o médico, por negligência, imperícia ou imprudência, provocar a morte do paciente. Esta é uma situação presente em determinadas circunstâncias, ou a lesão corporal das várias naturezas, de graves a naturezas leves, né? Nós temos aí uma situação que vem sendo cada vez mais avocada pelo Ministério Público em denúncias contra médico, que é o chamado a situação préter-dolosa, ou dolo eventual. Não que o médico queira o resultado morte para o seu paciente, ou o resultado lesão corporal do seu paciente, mas que ele, negligenciando em cuidados elementares, ele corre o risco de que o paciente venha a perecer ou venha a sofrer danos graves e muitas vezes irreparáveis, né? A situação do crime culposo até o crime doloso, nós temos essa situação intermediária, que é a chamada situação do dolo eventual ou do préter doloso, em que o autor, no caso o médico, ele corre o risco, né? Ele não pretende o resultado danoso, mas ele corre o risco de que isto venha a ocorrer, né? Aqui são situações de agravamento ou de atenuação da pena, né? Aqui a chamada lesão culposa é aquela que o médico provoca por negligência, imperícia ou imprudência, e temos aqui a situação da omissão do socorro, que está previsto no nosso Código Penal, no artigo 135, que diz que é vedado, né, ou é crime, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Há que se observar as condicionantes da omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A quem? A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, para que se caracterize a figura da omissão de socorro, há que se preencher esta figura, os requisitos desta figura descrita no Código Penal, né? No parágrafo único, a pena é aumentada de metade, isto é, aquela pena que é de 1 ano a 6 meses de detenção ou multa, né? Ela é aumentada da metade se resultar uma lesão corporal de natureza grave, ou ela é triplicada se resultar a morte em decorrência da omissão de socorro, né? Esses processos, o ético profissional, o administrativo funcional, o civil e também o processo criminal, eles são independentes. Tem alguma ligação, como por exemplo o processo criminal e o processo ético penal. A única ligação que rege essas duas circunstâncias é com relação à prescrição. Então, o artigo 64 do Código de Processo Ético Profissional e também o Código de Processo Penal prescrevem que, quando o fato objeto do processo ético profissional também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Então, há uma coincidência em termos prescricionais entre o prazo do processo ético profissional e da lei penal do processo penal. Outra circunstância também que
associa a decisão da instância civil e da instância penal quando o fato foi avaliado, apreciado e julgado no mérito na instância penal, que se subentende ser muito mais rigorosa que qualquer outra instância, né? Porque ela versa sobre bens indisponíveis, que é a liberdade das pessoas, o direito das pessoas. Quando este fato está julgado e há absolvição, não há que se culpabilizar o réu na instância civil. O fato considerado e conhecido o mérito na instância penal, ele decorre de uma decisão já no âmbito civil. O mesmo não se aplica ao funcional, administrativo funcional, e nem ao ético profissional, que mantém a independência em relação ao mérito do julgamento na instância penal. Eu acho que podemos aí iniciar o debate. Obrigada, doutor Henrique. O novo Código de Ética, ele trouxe uma série de alterações, né, com a versão anterior. Essas alterações estão sendo discutidas com os médicos regionalmente ou através de algum evento que vocês estão promovendo, ou eles precisarão aguardar a publicação em março do ano que vem? Então, a exemplo do Código de 1988, que foi feito durante a realização da Assembleia Nacional Constituinte, que acabou gerando a Constituição Cidadã, que rege hoje o nosso país, a exemplo deste código, o novo Código de 2009, promulgado agora em 2009, ele também passou por um processo democrático de discussão, não só no âmbito da corporação médica, mas também com a sociedade civil organizada. Foram durante quase 2 anos e meio feita uma discussão em todo o país, né, com a corporação médica, nos seus vários segmentos organizados, o movimento conselhal, o movimento associativo, o movimento sindical e as academias de medicina dos estados e a Academia Nacional de Medicina, assim como órgãos da sociedade, né, como o Ministério Público Federal, como a Igreja, enfim, com vários segmentos da sociedade organizada que culminaram agora em setembro com a promulgação deste novo código. Então, essa discussão ela já ocorreu durante os últimos 2 anos e meio. É evidente que a doutrina, a interpretação das novas disposições, ela será divulgada e discutida não só com a corporação médica, mas também com os demais segmentos da sociedade civil, né? O Conselho Federal e os conselhos regionais promoverão, a partir do próximo mês, a ampliação dessa discussão em todos os âmbitos da sociedade. O Código de 88 ele era muito bom, ele era um código cidadão, ele foi feito no momento que o Brasil está saindo de um regime ditatorial, no momento que o Brasil está construindo a Constituição de 88. E o novo código o que faz é uma atualização, principalmente no âmbito de alterações das relações sociais, né? E também do avanço tecnológico e científico, né? Em termos de reprodução assistida, em termos de terapia genética, vários avanços que a medicina teve depois de 1988, né, clonagens, e que não estavam previstas no Código de 88. Então há uma atualização deste código com um aproveitamento de todo aquele caráter em termos de respeito aos direitos do cidadão e em termos de respeito aos direitos humanos que impregnou o Código de 88 e que se mantém agora no Código de 2009. Jaú, vocês têm alguma pergunta ao doutor Henrique? Tem pergunta, Sara? Obrigada. Itapeva.
dia. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, nós não temos nenhuma pergunta a fazer, só agradecer pela apresentação. Obrigado. Sr. Valdir de Lorena. Pergunta a fazer, mais de uma, inclusive. Hoje, no Estadão, saiu uma reportagem, doutor Henrique, dizendo que o Conselho Federal de Medicina reverte 68% das cassações de médicos no país. Decisões de conselhos regionais não são referendadas pelo federal. Mudança que leva a pena branda e a absolvição. O que o senhor acha desse artigo? O senhor leu esse artigo, doutor Henrique? Eu vi a matéria que o jornal, acho que foi de São Paulo, o Estado de São Paulo, estavam preparando para publicação. Há uma tendência natural entre a segunda instância em termos de apenação, no âmbito penal, por exemplo, em termos de que a segunda instância sempre ela atenua as penas da primeira instância, ela é mais fria, é mais distante. Ela não está diante do fato no momento em que o fato está acontecendo. O Conselho de São Paulo, particularmente, nós temos aqui mais de 1/3 dos médicos do país, né? E mais do que isso, nós temos 39 mil empresas médicas, empresas em que ocorrem atos médicos. É quase metade do que tem em todo o Brasil. Então, a sobrecarga do Conselho de São Paulo, em termos judicantes, em termos de julgamentos, de denúncias, é extremamente grande. Nós temos por volta de 3.700, praticamente 10 denúncias por dia no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Isso é mais do que 50% do que ocorre no Brasil como um todo. São Paulo julga por semana 15 processos disciplinares, 15 situações em que faltas éticas, eventualmente cometidas por colegas, são apreciadas pelo Conselho de São Paulo. E, com toda certeza, eu particularmente, que já sou conselheiro durante 3 gestões, tenho certeza que esse julgamento é feito com toda a imparcialidade, reconhecendo que o papel dos conselhos não é um papel meramente corporativo, mas é um papel de defesa da sociedade. Os conselhos, em que pese serem formados, dirigidos por médicos, sustentados por médicos, eles foram criados pelo Congresso Nacional, por iniciativa do Poder Executivo, para a defesa da sociedade e para a defesa da profissão como um todo. Então, as decisões são decisões absolutamente imparciais. Essa tendência de atenuação do apenamento por segundas instâncias não é apanágio dos conselhos de medicina. Isso nós vemos no Poder Judiciário e vemos também em outros conselhos de fiscalização do exercício profissional. Completando, doutor Henrique, a pergunta, esse aumento enorme de denúncias que ocorrem não é resultante, principalmente, do que foi feito agora, nesses últimos 4 anos, provas aplicadas na capital e no interior, reuniu mais de 800 formandos de medicina agora, e nessa prova verificou-se nesses 4 anos que houve uma reprovação intensa, iniciou com 31% de reprovação, agora dobrou, está 60%, isso no artigo que saiu do trimestre agora dessa semana. E isso não significa que isso reflete que a má qualidade dos profissionais está relacionada com o aumento das denúncias. Tem aumentado por má qualidade. Sim. 178 no Brasil, escolas de medicina, e 31 faculdades só no estado de São Paulo. O Brasil... 31 faculdades, quer dizer, isso aí é um problema que eu não consigo entender, que o combate deveria ser essa a causa e não o efeito, porque se conseguisse controlar essas faculdades, dar uma formação digna para os médicos, seria a solução para prevenir todos esses percalços que nós estamos assistindo. O médico não pratica imprudência, negligência e perícia de forma dolosa, de forma intencional. Né?
Isso ocorre por deficiência da formação. A principal razão das reclamações do Conselho, elas se referem ao artigo 1º do capítulo de responsabilidade profissional, que é exatamente os atos eivados de negligência, imperícia e imprudência. E isso ocorre, sem dúvida, no âmbito da formação do profissional, que fica praticamente impossível de ser corrigido na vida futura. O Brasil é vice-campeão mundial em número de faculdades de medicina. Nós só perdemos para a China, mas aí devemos levar em consideração o tamanho da nossa população e o tamanho da população da China, né? Nós temos um grande número de escolas de medicina, faculdades que se dizem para formar médicos e que não tem hospital universitário, em que o internato é feito de forma improvisada e a cada ano é especificada uma forma em um local onde os alunos vão fazer o 5º e 6º ano. Em contrapartida, nós temos menos de 50% de vagas em residências médicas do que o número de graduados. Serão mais da metade dos médicos graduados não conseguirão acesso à residência médica. Isso tudo, sem dúvida, resulta numa prática médica inadequada, de alto custo, que a prática médica do imperito ela é mais cara do que do médico experiente e do médico bem formado, né? Então ela é de alto custo e com resultados extremamente precários. Nós devemos não só não abrir mais faculdades de medicina, não há necessidade disso, nós temos um número de médicos suficiente para atender muito bem a nossa população, como nós devemos fechar aquelas faculdades precárias, né? Nós vamos aí para a situação dos americanos há quase um século atrás, né? No relatório Flexer, né? E que acabou fechando 80% das faculdades americanas que não davam uma formação adequada. Esta é a causa da má prática, da grande má prática médica. Existe também um componente, nós não podemos desprezar, que é a chamada indústria da indenização. Então é um processo todo engendrado no sentido meio que copiando o modelo nefasto americano em termos de obter privilégios indevidos em decorrência de atendimento médico. Mas você tem toda a razão, o grande foco da questão está na existência de faculdades de medicina sem capacidade de formar um bom médico. O aluno não é culpado. A família do aluno que paga altíssimas anuidades também não é culpado. Ninguém entra numa faculdade de medicina para fazer uma má graduação, uma graduação precária. Entra para sair de lá o melhor médico possível. Essa é a intenção da família e a intenção das pessoas, dos alunos, dos nossos jovens que ingressam nas faculdades de medicina. Infelizmente, a lógica do lucro dentro dessas faculdades, ela acaba formando médicos sem um preparo para a vida profissional. E que isto não é nem remendado, não se consegue consertar na residência médica, onde se estreita o leque e se tenta aprimorar o indivíduo pelo menos num pequeno segmento da prática médica, porque nós não temos também garantia de residência para todos os nossos formandos. Fernando César, por favor. Bom dia, professor Henrique. Eu gostaria de saber, nós temos uma dúvida aqui em relação à alta e média complexidade dos hospitais em relação ao SUS. Então, eu sou cirurgião vascular aqui na cidade e, infelizmente, nós não temos a alta complexidade. Em muitos casos que nos procuram, nós não temos condição de atendê-los porque o hospital não está credenciado para isso, apesar de termos condições técnicas para tal. Então, eu gostaria de saber do senhor se isso configura algum tipo de negligência da parte médica ou hospitalar, uma vez que o SUS não nos autoriza a fazer esses atendimentos por não sermos de alta complexidade. Não, de forma alguma, não caracteriza, porque o médico e a instituição só podem fornecer o serviço que ele tem condições, né, em que ele é provido dos recursos
humanos e materiais para prover essas condições. Nós temos no Sistema Único de Saúde o maior projeto de inclusão social do mundo. O SUS é o maior projeto de inclusão social do mundo. O que ocorre é que no Brasil, embora tenha sido constitucionalizado em 88, regulamentado com as suas leis orgânicas de 90, ele ainda não foi implantado. Até hoje, desde 88, nós não tivemos uma decisão política de governo em termos de implementar o SUS. O que falta efetivamente no SUS é o financiamento. Falta financiamento para que a universalidade e a integralidade, e é isso que você está falando, a integralidade da atenção à saúde, seja prestada ao cidadão. Evidentemente dentro de um sistema hierarquizado. Nós não precisamos ter alta complexidade em cada unidade básica de saúde, mas precisamos ter as referências e contra-referências de maneira que o nosso paciente possa receber, como preconiza o Sistema Único de Saúde dentro do princípio constitucional, desde a prevenção até a alta complexidade. Então, o que falta efetivamente é uma decisão política dos nossos governos, e por aí são todos os governos, governos atuais, governos anteriores, governo municipal, estadual e governo federal, no sentido desta decisão política. Hoje se fala na criação de um imposto para financiar a saúde. Há uma grande rejeição da população. Nenhuma população, nenhum cidadão é favorável à criação de mais impostos. CPMF foi criado com o intuito de financiar a saúde, acabou sendo desviada para outras finalidades. Entrou o dinheiro da CPMF de um lado e o recurso do Tesouro foi retirado do outro. E a saúde não teve nenhum benefício. Hoje se fala da criação de um outro imposto para financiar a saúde. Num país onde nós temos criação de imposto todo dia, né? Seria de se perguntar, será que para a saúde não pode? Vamos fazer uma grande resistência, porque não? Esse é para a saúde, esse não pode ser criado, né? Mas isso demonstra claramente, e não existe uma vocação dos nossos governantes nos últimos anos em termos de implementar o SUS. Mas é evidente que você não pode dar aquilo que não tem e, portanto, não pode ser culpabilizado por essa omissão de atendimento. Eu queria aproveitar a pergunta do médico de Lorena. Quando acontece de o hospital não ter essa alta complexidade, apesar de ter alguns profissionais da área, mas ele recebe o paciente para realizar um procedimento que ele teoricamente não está habilitado para tal, porque ele não foi credenciado para isso, mas ele recebe pela central de regulação um paciente para realização de um procedimento que ele não está cadastrado para realizar. Se ele atender, mesmo sem essa habilitação, e acontecer alguma coisa, qual é a penalidade? E se ele se recusar a atender, também qual é a penalidade? Veja, o recusar a atender não é recomendável. Aí pode haver uma penalidade, pode haver uma situação efetiva de omissão de atendimento. O hospital, não havendo possibilidade do paciente se dirigir diretamente a uma unidade onde ele receberia na qualidade e na quantidade o recurso necessário à sua recuperação, à sua preservação, o hospital que o recebe, mesmo sem esta condição, deve prestar o melhor da assistência possível e, paralelamente, buscar a contra-referência, isto é, uma unidade, um serviço que tenha a capacidade e as condições de dar assistência plena que o paciente precisa. É melhor dar um mínimo do que não dar nada. O que nós não podemos admitir é que o paciente pereça na porta do hospital. Mas devemos propugnar, no caso em concreto, em termos de conseguir a contra-referência, a transferência do paciente e uma atenção completa, integral, como diz a Constituição, como diz a Lei 8080, 8142, procurar que o paciente receba a atenção integral e não parcial. Mas, primariamente, nós temos que atender e depois vamos brigar para transferir o paciente e para conseguir os recursos que pudermos ter.
Obrigada. Santos, alguma pergunta? Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é André, eu sou advogado da Santa Casa de Santos. A pergunta é simples. Como o senhor colocou na exposição, a responsabilidade civil do médico, ela é subjetiva, ou seja, fundada no elemento culpa. Não é verdade? Mas a gente que analisa a jurisprudência dos tribunais percebe uma tendência, em especial da STJ, em limitar, ou seja, em considerar o objeto da sua exposição como regra geral e elencar algumas situações excepcionais que fogem dessa regra. Então a gente percebe que, principalmente na especialidade da cirurgia plástica, o STJ entende que a responsabilidade aí não é de meio, mas sim de resultado. Né? E eu gostaria de saber como é que o CRM enfrenta ou entende esse tipo de situação, esse tipo de entendimento dos tribunais. Obrigado, professor. Partindo do princípio e que rege tanto o exercício da advocacia quanto da medicina, que se trata de um compromisso, um contrato de meios, porque o resultado depende de uma área de acontecimentos e de circunstâncias que foge ao controle do profissional. Partindo desse princípio, a responsabilidade objetiva a aplicação da responsabilidade objetiva é totalmente equivocada. O entendimento do CREMESP é que é um equívoco não só do STJ, como também do TJ São Paulo, quando aplica a responsabilidade objetiva. Para que se aplique a responsabilidade objetiva, há que haver um compromisso de resultado, o que não é admissível nem na prática médica, nem na prática da advocacia, do direito. Né? É um contrato de meio. O indivíduo vai não vender o resultado, ele vai vender, entre aspas, ele vai fornecer ao seu paciente, cliente, os seus conhecimentos e a sua habilidade. O resultado vai depender do juiz, vai depender do organismo do paciente, vai depender da virulência da bactéria que está causando a infecção, vai depender de uma série de circunstâncias, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito médico. Né? Então é um equívoco. A cirurgia plástica ela não difere absolutamente em nada dos demais ramos da medicina. Né? Ela é sim uma prática médica de meios e não de resultados. E mais ainda, ela depende de um caráter subjetivo, né? Quando se trata da estética. Né? Ficou bonito ou feio? Para um grupo de pessoas, o resultado de uma cirurgia plástica pode ter embelezado, para outros pode ter não tido esse tipo de resultado. Né? Portanto, quando se julga o advogado ou o médico por uma obrigação de resultado, se comete um equívoco. E, infelizmente, você tem toda a razão. Não só no STJ quanto no TJ São Paulo, nós temos tido uma tendência muito grande, com raras exceções, raros ministros e raros desembargadores, e mesmo juízes de primeira instância, no sentido de que a cirurgia plástica com finalidade estética seria um compromisso de resultado, portanto, poderia se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva. No nosso entendimento, isto é um equívoco do ponto de vista científico e esperamos que o Poder Judiciário modifique esse entendimento. Sorocaba, tem alguma colocação a fazer? Nós só queremos agradecer ao professor Henrique pela apresentação, sem nenhuma pergunta. Muito obrigado. Obrigada. Estamos sentindo falta do doutor Aristides aí em Sorocaba hoje. Ele teria várias perguntas com vocês. Vamos passar para Barretos. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia aos seus participantes. Aqui de Barretos eu gostaria de fazer uma pergunta mais relativa ao chamado plantão à distância, ou plantão em disponibilidade, que é um problema que nós temos aqui, que eu acredito que existem outros hospitais, como é o porte aqui da nossa Santa Casa. Barretos é uma cidade de em torno de 110 mil habitantes,
E o nosso hospital, ele atende as especialidades, mas duas em especial, otorrino e oftalmo, nós temos problemas, assim, nesse esquema de plantão. Nosso volume de atendimento de otorrino e oftalmo por semana, digamos, é em torno de 2 a 3 casos. E nós propusemos ao pessoal, tanto os colegas de otorrino como de oftalmo, um valor, porque a gente sabe que o valor SUS ele fica muito aquém das expectativas. Então, nós propusemos a pagar um valor assim, próximo à tabela NB, ou talvez um pouco mais, e que com isso ressarcisse um pouco esse atendimento dos colegas. Em parte a gente não foi atendido, e hoje eu acredito que a gente corra um risco, nós, eu, diretor técnico, diretor clínico e os colegas também, porque quando eventualmente surge um paciente de otorrino ou de oftalmo, nós passamos a ligar para os colegas e alguns se disponibilizam a vir, outros simplesmente se recusam, dizem assim, não tenho obrigação nenhuma e não vou ver esse paciente. Então a gente vê aquela parte de omissão de socorro e fica muito preocupado. Eu gostaria do Dr. Henrique, pelo menos assim, uma opinião, uma luz, para que a gente possa tomar as nossas condutas daí adiante. Obrigado. Eu acho que o médico tem um compromisso social inalienável. Eu acho que a pessoa não pode perecer por uma omissão de socorro do colega médico. Por outro lado, também não há que se exigir do médico que trabalhe de maneira gratuita, sem remuneração. Ele seja simplesmente fazendo filantropia. Eu acho que tem que haver aí um pacto entre diretor clínico, diretor técnico, a Santa Casa, o prefeito, né? Enfim, a sociedade com a comunidade médica. Eu duvido que, se for feito uma conversa franca, ampla, com os colegas dessas duas especialidades que atuam na cidade e que seus problemas sejam entendidos e eles possam também entender o problema dos pacientes e dos gestores, não se chegue a um resultado positivo em que o paciente possa ter a segurança, né, no atendimento, não só nessas duas especialidades, como em outras. Eu acho que isso depende muito de um processo de negociação em que o governo, o gestor tem que ceder e o profissional também, em certo ponto, tem que ceder. Não há que se exigir do médico, porque ninguém trabalha hoje de graça, ninguém trabalha simplesmente por filantropia, né? Os médicos cada vez mais dependem dos seus honorários, dependem dos salários que recebem. Mas o indivíduo que adota essa profissão, ele vem de uma vocação, de um compromisso social e muito raramente, é muito raro ele ser insensível às necessidades da sociedade. Muitas vezes falta aí um processo de negociação, uma conversa franca, aberta, ampla, democrática, respeitando os direitos do profissional. E colocando para ele entende isso, ele é médico, ele lida com gente, com pessoas, né? Colocando para ele também a necessidade do cidadão. Mais uma questão de negociação, eu acho que faz parte do papel das entidades médicas, da Associação Paulista de Medicina da cidade, do Sindicato dos Médicos, da Delegacia do Conselho Regional de Medicina, do conselheiro da região, do prefeito, do secretário de saúde, numa conversação e numa negociação para garantir uma atenção integral ao paciente, principalmente na situação de urgência e emergência, como é o caso do plantão à distância. Dr. Henrique, complementando essa pergunta, o doutor de Barretos, ele colocou que eles estão remunerando tabela ANB mesmo para atendimento SUS. Se mesmo assim o médico se negar a atender, qual é a atitude do diretor técnico frente a isso? Olha, ele deve procurar o Conselho Regional de Medicina, o delegado e o conselheiro da região e expor a sua situação, até para preservar também a sua responsabilidade em relação aos pacientes. E eu acredito que esses representantes da classe médica vão intermediar uma negociação para atender a necessidade da população. Ótimo. Piracicaba, Tony. Olá, bom dia.
Doutor Henrique, dentro de todas as vestes que existem aí, que o profissional médico tem que se atentar e tomar um certo cuidado na prática do exercício da sua profissão, existe um ponto que nem sempre pode gerar um problema para o paciente ou perceber o problema que pode gerar, que é a questão de um risco que existe numa medicação errada em relação à letra do médico. A letra ilegível que a gente fala, que a gente tenta, no nosso caso, que a gente está tentando buscar aí a questão do prontuário eletrônico para facilitar o processo, para poder entender melhor, para a gente ter um histórico melhor, enfim. Existem as melhorias que um prontuário eletrônico pode propiciar. Porém, ainda a gente trabalha com a prescrição, letra normal, assim como todas as demais santas casas. No código novo, existe alguma coisa falando dessa letra ilegível na prescrição do médico? Uma vez que a farmacêutica pode não entender, pode gerar o risco de medicamento errado, e às vezes pode até ser perceptível, mas às vezes pode ser que haja troca do medicamento e não haja essa percepção, não tenha nenhum tipo de reação com o paciente e acaba administrando aquele medicamento que não era o correto. Porque muitas vezes a gente até chega a perguntar para o profissional médico, às vezes ele não entende a própria letra, né? Então, assim, tem alguma coisa específica voltada a essa área que o médico tem que se atentar? E se existe, qual que é a punição, o que foi colocado como regra aí dessa parte de letra ilegível do médico? O código não inova, o código novo não inova muito em relação a essa questão da legibilidade da letra do médico. Sem querer ser corporativo aqui, um dos poucos profissionais que ainda escreve, né, é o médico. O advogado tem a secretária que faz a digitação, o juiz tem o oficial de gabinete, o delegado tem o escriturário, o engenheiro tem o desenhista e o médico é ele mesmo que escreve o prontuário do paciente, que também tem que ser legível, que pode ter que ser lido por outro profissional ou pelo próprio paciente, né? Como também o receituário e a prescrição hospitalar. O que preconiza o código é que seja legível. E o que nós devemos propugnar é para que sejam aportados recursos para que haja a informatização do prontuário médico e, consequentemente, da prescrição. Que nós não passemos a depender do médico fazer curso de caligrafia para que todos os documentos que ele emite sejam legíveis, né? É evidente que tem graus de legibilidade, né? Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, normalmente tem uma habilidade, um treinamento para decifrarem a letra de médico, né? Não teriam para fazer a mesma coisa em relação a outro tipo de profissional, né? Mas o necessário é que a letra do médico seja legível, principalmente naqueles documentos onde uma leitura equivocada possa causar dano aí ao paciente de qualquer natureza. Mas o caminho é a informatização do prontuário, dos atestados médicos, dos laudos e do receituário. Esse é o caminho da modernidade. Para que isso aconteça, precisa haver aporte de recursos nos nossos hospitais, postos de saúde, clínicas e mesmo consultórios particulares dos médicos. Grande parte, a maioria dos consultórios particulares do médico, quando depende do investimento do próprio médico, já são informatizados e os receituários são emitidos por via de computador. Tony, mais alguma coisa? Não, na verdade, assim, até se porventura essa dificuldade que exista de entendimento da letra legível, partir para a comissão de ética e eles analisarem que de repente tem um problema maior e tem que estar levando ao CRM para um debate maior, o que geralmente acontece, como que é trabalhado com esse profissional médico, em virtude de todas essas questões que foi colocado, mas assim, cabe ao profissional médico escrever da forma correta. E a gente tem essa dificuldade.
o que existe de conversa com esse profissional no sentido de que ele mude essa conduta para que possa ter um entendimento melhor e não correr os riscos frente ao paciente? O diretor técnico, o diretor clínico, o presidente da comissão de ética, a comissão de ética da instituição como um todo e, em última instância, a delegacia do conselho, o próprio Conselho Regional de Medicina, né, devem atuar no sentido de conscientizar o colega dos danos que ele pode provocar e dos riscos que ele vai correr. Não só do ponto de vista ético profissional, mas também do ponto de vista criminal, do ponto de vista administrativo, funcional e do ponto de vista civil em termos de reparação de dano, que uma letra ilegível trocada possa provocar dano a algum paciente e ele vai acabar sendo incriminado. O principal trabalho é da conscientização que esse colega deve mudar a sua forma de escrever, ir para o meio informatizado ou fazer uma letra que seja facilmente legível, né? A aplicação de um processo ético profissional e de uma penalização, ela deve ser reservada para situações em que o colega seja refratário a esse trabalho pedagógico, né? É muito mais produtivo, né, exercer esse trabalho pedagógico do que aplicar pena, né? A pena talvez seja mais fácil, a aplicação da penalidade que está prevista na lei, no código, etc. O trabalho de conscientização do colega, né, o trabalho pedagógico, e para isso nós temos comissão de ética em todas as instituições, é muito mais importante e muito mais produtivo. Só um comentário, o senhor disse que hoje só o médico é que escreve, eu senti algumas enfermeiras sem dúvida, elas têm razão. Esquecemos delas, elas também escrevem. Elas também escrevem. E é muito importante para o prontuário. Perfeitamente, é uma parte integrante e indissociável do prontuário. E as enfermeiras também, as enfermeiras, técnicos de enfermagem também escrevem à mão. E os profissionais da área de saúde, né? Os outros profissionais das outras áreas sociais e exatas, eles têm outros privilégios. Eu acho que enquanto os profissionais não entenderem que a letra legível, um prontuário bem preenchido, é bom para ele, porque o defende, ele vai ter clareza quando tiver qualquer problema, está tudo documentado ali. Se ele entendesse isso, automaticamente ele escreveria mais, o que não é fácil, porque a gente tem uma burocracia imensa, né, para convênios, para o próprio SUS, mas isso seria bom para o profissional, para a instituição, para todos, né? Vou passar para a Franca a palavra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fátima. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Meu nome é Marcelo de Paulo, cirurgião torácico aqui da Santa Casa de Franca. Gostaria de parabenizá-lo pela clareza das suas explanações e agradecê-lo por estar disponível para nos enriquecer com esta palestra. A minha dúvida é relativamente simples. Eu gostaria de imaginar uma instituição hospitalar na qual no seu organograma existe a figura do diretor técnico e do diretor clínico, sabedor que o diretor técnico propicia todas as condições para que o médico possa exercer adequadamente a sua atividade dentro da instituição. E o diretor clínico, além de participar do processo de admissão dos médicos na instituição, no corpo clínico, né, como também ensina as AEHs, todas as AEHs cirúrgicas, clínicas, etc., que passam dentro dessa instituição. E no caso de uma infração técnica, por deficiência técnica, que gere, por exemplo, um processo de imperícia médica, quem seria, se é que existe, o corresponsável por esse ato médico mal praticado na instituição? Diretor técnico, diretor clínico, ou os dois, juntamente com o médico que praticou o ato? A responsabilidade do diretor técnico, as suas competências, elas estão previstas em resolução do Conselho Federal de Medicina. Da mesma forma, em relação ao diretor clínico, né? O Código Novo, lá no seu artigo 1º, quando trata da responsabilidade profissional, né,
ele diz que a responsabilidade do médico é pessoal. Portanto, por um ato de negligência, imperícia e imprudência, em que não tenham concorrido para a ocorrência o diretor técnico ou o diretor clínico, responde pessoal e exclusivamente o médico que cometeu aquela infração ética e que pode ser convertido em penal ou em civil, né? Então, é um ato pessoal. Se esta negligência, imperícia e imprudência decorreu de uma falta de zelo, de cuidado, de atuação do diretor clínico, o diretor clínico pode responder, do ponto de vista ético, solidariamente. Da mesma forma em relação ao diretor técnico. Mas, a princípio, o ato médico é de responsabilidade pessoal. Tem mais uma pergunta de Franca? Sim. Bom dia, Henrique. É um prazer estar falando com você. Você não vai se lembrar, mas foi meu preceptor da neonatologia lá no Hospital da Tatuapé. A minha pergunta também é da área materno-infantil e é a respeito do aborto em menores. Como é que a gente faz? Porque precisa, muitas vezes, comunicar o conselho tutelar. Em relação ao sigilo médico, como é que nós podemos proceder? O sigilo médico, ele no Brasil, ele é considerado relativo. Nós temos aquelas 3 situações em que o médico está autorizado a violar o segredo médico. A autorização expressa do paciente, dever legal, aquelas situações, doença de notificação compulsória, médico legista, perito, etc., e o justa causa. O Código Novo prevê a manutenção dessas 3 situações, né? A criança e o adolescente têm um tratamento especial preconizado no ECA, tem uma proteção especial preconizada no ECA, ao mesmo tempo que tem também direitos preconizados. Então, a criança e adolescente com discernimento, com capacidade de discernimento e de se auto-gerir, né? Ela tem direito ao sigilo profissional, mesmo em face dos seus pais ou representante legal. Isso está previsto no ECA. Tá? Então, numa situação de abortamento, se já ocorreu o fato, a simples persecução penal não é justa causa para a quebra do sigilo profissional. E mais uma pergunta em relação à questão da vaga que você falou, né? Então, se algum hospital, nós somos referência para algumas cidades da região, e nós não disponibilizamos a vaga, por exemplo, no CTI infantil, e é um hospital que não tem CTI. Nós negamos essa vaga porque nós também não temos aonde colocar esse paciente. Como é que fica essa situação? O hospital em que o paciente está tem que procurar dar o melhor possível ao paciente, até conseguir uma referência, né? Há situações em que se fala em vaga zero, o sistema de vaga zero. Quer dizer, a unidade não tem absolutamente nenhuma condição e o hospital se comprometeu a ser referência regional, né? Nesta condição de vaga zero, a transferência é automática, né? Na situação em que o hospital não está em regime de vaga zero, o hospital de origem do paciente, onde o paciente está localizado, deve mantê-lo, propiciando a ele o melhor tratamento possível, mas não transferir de uma maneira compulsória, de uma maneira autoritária, que vai conturbar os pacientes que já estão internados, a equipe profissional, sem beneficiar o paciente transferido, né? Transferir um paciente de uma maca de um hospital para a maca de outro hospital não tem grande vantagem. Obrigada. Só tem mais um colega que tem algumas perguntas. Quando o outro colega se posiciona, a questão da vaga zero ela é muito traumática para os hospitais, porque às vezes, só um minutinho, Franca, às vezes você não tem vaga nenhuma na UTI, por exemplo, e você recebe um paciente transferido e que você deve colocar na UTI, você não tem vaga. Qual a conduta desse hospital que recebe esse paciente?
ele é de alta complexidade, ele é referência para trauma na maioria das vezes, só que ele não tem nenhuma vaga na UTI, mas ele recebe um paciente gravíssimo e que necessariamente precisa ir para a UTI. Qual o procedimento correto? Infelizmente, nos hospitais não existe a multiplicação dos pães e muito menos dos peixes, né? E não havendo recurso, não há como fornecer ao paciente. Em recebendo o paciente nesta condição de vaga zero, o hospital deve fornecer o melhor possível. Às vezes o melhor possível quase sempre fica muito aquém da necessidade do paciente, né? E ele não poderá ser responsabilizado por nenhuma falta, visto que ele forneceu o melhor que ele tinha, né? E mesmo assim inferior ao que o paciente necessitava. E aquilo que eu coloquei inicialmente, ele deve propugnar para que o paciente seja envolvido por unidade que tenha condições de receber de maneira adequada o paciente. O paciente precisa de uma unidade de terapia intensiva, não adianta ir para a emergência de um pronto-socorro, né? Se não houver outra possibilidade, tudo bem, o paciente vai para a emergência do pronto-socorro e não morre na porta do hospital, né? Ele adentra a unidade hospitalar. E isto ocorre por quê? Porque não há aporte de recursos, porque os recursos disponibilizados ficam muito aquém da necessidade da nossa população. Obrigada. França, de novo. Professor Henrique. Boa tarde, chefe. Obrigado pela brilhante apresentação, pela disponibilidade. Uma dúvida me surgiu aqui, uma questão que ela é controversa em si, mas por isso eu vou fazer. No caso de suspeita de crime, qual a justificativa de manter segredo, tanto no caso de o paciente não ser o criminoso, e o testemunho vai ajudá-lo? No caso de o paciente ser criminoso, o testemunho pode ajudar a corroborar a culpa. A manutenção do segredo não pode igualar esses dois casos opostos, essas contradições, protegendo o criminoso e prejudicando o inocente. Veja, aí vai ser discutida a questão da justa causa, né? Vamos ver uma situação de aborto, né? A paciente chega no pronto-socorro com restos placentários de um aborto provocado, né? Ocorreu crime, né? A paciente pode ser incriminada pela prática do crime de aborto. Será que é justa causa? Que bem nós estamos defendendo? A punição da mulher que praticou aborto. Diferente uma situação de que uma determinada pessoa provocou aborto numa gestante contra a vontade dessa gestante. Aí não existe nenhum compromisso do médico com o criminoso. A paciente é a pessoa protegida pelo médico. É dela que nós temos que manter o nosso compromisso de sigilo. E se não o fizermos, se não o mantivermos, muitas das informações que essa paciente nos dá e que possibilita o diagnóstico e o tratamento não seriam dadas, né? Agora, que bem nós vamos proteger? A punição de uma aborteira. O feto já morreu. Não existe nenhum bem. O bem é a persecução criminal. Será que a persecução criminal obrigar a aborteira a fazer alguns trabalhos comunitários ou a fornecer algumas cestas básicas é um bem maior do que o compromisso que Hipócrates preconizou lá atrás do segredo profissional? Será que é um bem maior? Não. O entendimento que tem tido dos nossos tribunais, inclusive, é de que o segredo profissional é mais importante do que a persecução criminal. A persecução criminal pode dar por outras vias sem violar o segredo profissional. Se nós partimos do princípio que, olha, houve um crime, o médico tomou conhecimento, ele tem que levar ao conhecimento da autoridade, etc., nós partimos do princípio de que o médico virou um delator. E os pacientes têm que chegar para o médico com uma ressalva. Olha, se porventura eu contar a este médico qualquer coisa que possa estar inscrita no Código Penal ou no Código de Contravenções Penais, tipo eu jogo no jogo de bicho ou qualquer tipo de contravenção,
esse paciente não vai ter a confiança de te revelar fatos da vida dele, fatos da vida dos parentes dele, dos antecedentes, que o médico não toma conhecimento só do paciente, da intimidade do paciente. Ele toma conhecimento de todos os circunstantes, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, do companheiro, coisas que o marido não diz à esposa, ele diz ao médico. Será que se ele não tiver uma segurança desse sigilo profissional, desse segredo inviolável, ele revelaria tanto? Né? Aí é a avaliação. Qual bem vai perecer? Uma aborteira vai deixar de ser punida. O feto já foi. Agora, peraí. Nós sabemos que o crime vai ser cometido. Nós sabemos que o inocente vai perecer. Será que nós temos que manter o segredo profissional, mesmo às custas da vida ou da integridade física do inocente? Não. Aí entra a justa causa. Então, autorização expressa do paciente, dever legal e justa causa. Vamos pesar o bem que vai perecer. Vamos passar para Ourinho. Boa tarde, eu sou Henrique. Meu nome é Sérgio, diretor técnico da Casa. Eu tenho uma consideração com respeito aos direitos. Nós falamos muito aqui na ética profissional, dever de direito do médico. Porém, hoje em dia, com essa indústria, como o senhor disse, aí de processos, de erro médico, a maior dificuldade que nós temos é conseguir profissionais que atuam na área de urgência e emergência. Isso porque é uma área crítica e que está muito sujeito a toda a população. O indivíduo chega, ele pode ler o jornal, ele vai à rádio, foi mal atendido. Então, o nome que ele construiu passar dos anos, em poucos minutos, é jogado abaixo. E ele sequer pode tomar alguma atitude. Eu vi, inclusive, na internet um dia, um tema dizendo que o médico não deve processar o paciente ou a comunidade. Quanto mais, hoje, o processo terreno demora 2, 3 anos. E essa denúncia feita ao terreno, ao mesmo tempo, às vezes é feito a polícia, a promotoria. E o médico não passa a responder ao processo. E para isso, ele é obrigado a constituir advogado, ele tem custo, ele tem despesa. Mesmo perante o CRM, ele tem custo de advogado, porque essa defesa inicial vai talvez interferir no processo final do seu problema. Então, esses custos todos que ele tem, existe alguma maneira, talvez um seguro, uma coisa da instituição, outra própria classe, ou o CRM tem alguma coisa nesse sentido? Eu não entendi a pergunta dele. Ficou o som muito... Poderia resumir a pergunta? O som ficou... Eu podia repetir a pergunta, doutor Sérgio? Ficou muito difícil entendê-lo. Nós estamos falando aqui da indústria de erro médico. Isso está crescendo ultimamente, como foi nos Estados Unidos. Então, o profissional hoje, principalmente aquele que atua na área da urgência e emergência, está sujeito a muitas denúncias, tanto na rádio, quanto na televisão, quanto em jornais, pondo em risco, então, todo o nome que ele construiu com muitos anos de profissional. Eu queria saber se o médico tem o direito também de processar por perdas morais dos pacientes que tomam essa atitude. Por outro lado, quando ele é denunciado ao CRM e ao mesmo tempo é denunciado ao órgão público, ele tem que constituir advogado, ele tem custos e despesas para se defender. Mesmo porque, mesmo perante o CRM, a sua defesa inicial vai interferir no processo final do julgamento. Então, esses custos, ele pode, no futuro, não for um processo culpado, ele pode abrir um processo de indenização por perda de danos? Pode. Ele pode, se ele for sofrer qualquer tipo de injúria, calúnia ou difamação, e se ele tiver também danos de ordem material ou mesmo de ordem moral, ele pode pleitear um tipo de uma ação regressiva. Ele prova que não só ele não é devedor de nenhuma reparação de dano, como a acusação e a forma que a acusação foi feita através de rádio, internet,
televisão, jornais, etc., provocou danos materiais e danos morais, evidentemente, e ele pode fazer uma ação regressiva contra o paciente. O grande problema e o que dá a ineficácia desse procedimento é que essa indústria de indenização é chamada SPP, isto é, se pegar, pegou. Porque a primeira coisa, o indivíduo que entra com uma falsa denúncia contra médico, ele pede justiça gratuita. Ele pede perícia, mas alega não ter condições de pagar e, portanto, o médico é que vai acabar, o médico denunciado é que vai acabar tendo que financiar esta perícia. E pede mais, ele se diz hipossuficiente e pede inversão do ônus da prova. Isto é, o médico vai ter que provar que agiu corretamente e não o denunciante provar que o médico agiu de maneira equivocada. Então essa ação regressiva ela é perfeitamente possível, mas na maioria dos casos ela é absolutamente improdutiva, né? O que você pode fazer, o indivíduo ao final condenado, ele vai ficar um inadimplente, vai ficar um falido civil, né? Ele vai ter a dívida para com você de reparação de dano, que ele não vai ter bens para responder por isso, não vai ter condições de pagar e vai ficar eternamente inadimplente. Eu sou favorável a que todos os colegas injustamente acusados e dolosamente acusados, tem indivíduo que acusa achando que tem razão, mas tem indivíduo que acusa dentro do princípio do SPP. Se pegar, pegou. O médico dá, ele pede 1 milhão, o médico dá R$500, R$1.000 e ele faz um acerto ali, porque ele está ali para ganhar alguma coisa, né? É um delinquente. Então eu sou favorável a que o médico entre e torne o indivíduo inadimplente. Ele vai ter dor de cabeça, vai ter que pagar advogado, ele pode usar da APM, do sindicato, né? Do conselho não pode porque é um órgão público, mas modifique esse cenário. À medida que o advogado que admite uma ação dessa, vê que o seu cliente não só não ganhou nada, como ainda está com uma dívida a ser paga, está sendo executado por uma dívida de processo, ele vai pensar melhor em aceitar essa demanda ou até mesmo a propor. Eu acho que isso daí desestimula a indústria de indenização, o momento em que o médico começa a reagir contra ela. Com relação ao seguro médico contra danos morais ou de processo dóxico, é válido? Ou seja, pela instituição ou pela própria classe médica? Eu acho que não. Eu acho que isso é um estímulo à indústria de indenização. Hoje, todo colega, quando termina de atender um paciente, quando dá alta de um paciente uma internação hospitalar, ele faz todas as recomendações, prescrições e diz, olha, qualquer problema, qualquer coisa diferente, você procura o pronto-socorro do hospital, você me procura o consultório, etc. Numa situação em que nós fizermos seguro contra uma malpratice, contra essas indenizações, o médico vai virar uma apólice de seguro ambulante. Ao invés de nós darmos toda essa orientação, essa preocupação com o paciente, em termos de retornar, em termos de disponibilizar uma série de formas do paciente comunicar o que está acontecendo quando sai da vigilância do médico, nós vamos entregar o cartão de uma seguradora. Se tiver algum problema, você procura a seguradora para ser indenizado. Nós vamos vitalizar no Brasil aquilo que ocorre nos Estados Unidos e que eles estão querendo mudar. Porque a indústria de indenização encareceu de tal maneira a saúde no país, dificultou de tal maneira que o próprio americano hoje, o governo americano hoje, está tentando tarifar, está tentando modificar, regulamentar para diminuir os custos que essa indústria causa na atenção à saúde dos americanos. Porque ela não beneficia nem o profissional da área de saúde e nem o paciente. Ela beneficia os intermediários da indústria, que são as seguradoras, os peritos, os operadores judiciais que intervêm na relação médico-paciente, hospital-paciente, né? Eu acho que nós não devemos estimular isso através de seguro. O seguro contra a malpratice só não pegou no Brasil, só não proliferou no Brasil, porque infelizmente o médico ganha muito mal e eles não conseguem fazer um cálculo atuarial para permitir que o médico pague seguro. Você imagina uma consulta paga pelo Sistema Único de Saúde, você embutir naquela consulta, tirar daquela consulta uma parcela
para o seguro. Seguro que vai ter que garantir ético profissional, administrativo funcional, civil e penal. Não dá, o dinheiro da consulta não consegue cobrir isso. Por isso que as seguradoras não conseguiram emplacar isso no Brasil. Muito obrigado. Doutor Henrique, se tirar, ela já não compra o lanche do McDonald's com aquele dinheiro. Se ainda quer tirar para o seguro, vai ficar mais difícil ainda. Vamos passar para Ribeirão, porque nós estamos estouradíssimos no horário. Ribeirão? Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde, Fátima e todos os presentes nessa teleconferência. Santa Casa de Ribeirão Preto saúda o nosso presidente do CREMESP. Ficamos felizes por saber que a cada ano melhores conselheiros estão ali representando. E aqui nós temos uma situação, o doutor Isaac Jorge Filho, do Corpo Clínico e ex-presidente do CREMESP. Ficamos por último e muitas perguntas já foram respondidas, mas falando nas palavras do colega de Lorena, concordamos que parte do problema é a má formação médica, a má remuneração, a falta de vaga para residência. E nós gostaríamos de saber do presidente do CREMESP com relação ao exame da ordem, se o tema ainda está em discussão e se isso é uma alternativa, uma vez que entendemos também que avaliamos questões técnicas, cognitivas, conhecimentos, mas não podemos esquecer que, de um modo geral, o problema da formação pessoal, do caráter, da responsabilidade dos egressos em qualquer profissão no nosso país está muito deteriorada. Então, queríamos saber da opinião do nosso presidente com relação ao exame da ordem. Eu acho que exame da ordem, né, ele é muito simplificado para as necessidades da habilitação do médico. Nós temos aí, diferente das outras profissões, uma carga horária de 8.000 a 9.000 horas aula na graduação. Uma parte teórica e uma parte prática extremamente extensa. São 6 anos em período integral, diferente de qualquer outra profissão, qualquer outra formação. Então não há que se pensar numa solução simplificada em termos de uma prova ao final do curso e resolver o problema. Passou, está habilitado, não passou, não está habilitado, né? A proposta do CREMESP, uma proposta saudável, uma proposta consistente, é uma avaliação durante o curso do aluno e da escola, né? O aluno, periodicamente, ao final do 2º ano, ao final do 4º ano e, finalmente, ao final da graduação, ele ser avaliado de maneira teórica e prática extensa. Isso dá trabalho e é caro, no sentido de que ele está ou não habilitado ao exercício profissional. E a escola da mesma forma, durante toda a sua existência, se a escola tem ou não capacidade de formar adequadamente alunos. Uma escola que não tem hospital, que mantém o aluno no 1º, 2º, 3º e 4º ano, e ao final, no 4º ano, no 5º e 6º ano, ela coloca o aluno à disposição para ele mesmo ir buscar uma forma de fazer o seu internato, sem dúvida não dá uma boa formação. Essa escola não pode continuar formando. Então, no mínimo, ela tem que fechar o vestibular até ela se adequar, para ela não formar mais pessoas com deficiência de conhecimento e de habilidades. Então, tem que ter uma decisão forte, uma decisão política de lei forte. E a avaliação, sim, ela é necessidade, né? Nós temos um compromisso em termos do que esse formando vai fazer. Como eu disse logo no início dessa palestra, a sociedade tem uma preocupação muito grande com o médico, né? Desde Hammurabi passando por Hipócrates, em termos do que o médico vai fazer. Até porque o bem que ela entrega na mão do médico é a vida dela, né? É um bem aí insubstituível e irreparável. Portanto, nós temos que ter uma confiança muito grande que esse profissional tem mínimas condições de atender a população. Hoje, dentro do avanço tecnológico, científico, a residência médica é uma necessidade. Não há que se falar mais no médico clínico geral. Há a necessidade de um aperfeiçoamento. Os 6 anos de graduação são insuficientes para o médico sair
fazendo medicina, seja em que nível for, há necessidade de uma especialização, né? E isso deve integrar. Então, a deficiência das nossas escolas, ela se corrige não só com a avaliação dos alunos, como também com a avaliação da própria escola. A escola que está deficiente, ela fecha o vestibular e só vai receber novas turmas depois de estar com todo o seu projeto pedagógico perfeitamente atualizado e em prática. Do nosso departamento jurídico gostaria de fazer uma pergunta também. Boa tarde a todos. A minha pergunta eu vou ser bastante breve. Nós já falamos a respeito da letra, dos médicos, né, do prontuário eletrônico, toda essa situação. Mas a minha pergunta, e até seria uma questão assim, até um sofrimento dos jurídicos de todas as santas casas e hospitais hoje, é com relação a o que a gente utiliza, né, o documento que nós utilizamos para fazer a defesa, num caso de uma responsabilização civil, né, que, como o senhor disse, os médicos têm a responsabilidade subjetiva e os hospitais objetivas, né, então as defesas sempre são feitas no sentido de de conseguir a vitória nessa defesa através do prontuário médico. E que hoje nós temos um grande problema, que os prontuários estão sendo deixados de lado pelos médicos e os profissionais com relação às informações incorretas, imprecisas, a letra, como nós já dissemos, ou seja, não há uma preocupação com o prontuário médico. E a minha pergunta vem no sentido de saber se essa instituição, que é o CREMESP, se ela tem alguma atitude educacional, educativa, se é previsto por vocês alguma situação que poderia nos ajudar e ajudar os próprios médicos, que, como a Fátima mesmo disse, o prontuário médico, ele é o documento que vai isentar ou condenar o médico, o hospital e os profissionais que ali, né, colocam suas assinaturas. Se existe por parte dessa instituição alguma atividade educativa para que o médico tenha realmente consciência de que o prontuário médico é a única chave que poderia o salvar, né, vamos deixar entre aspas aí, de uma possível indenização. Obrigada. Então, o prontuário médico, ele é uma necessidade, é uma ferramenta indispensável para o trabalho do profissional. O grande objetivo, o grande beneficiário do prontuário é o paciente. Ele é o dono de todo o conteúdo intelectual que ali tem, né? O médico é depositário, o hospital é depositário, o dono de todo o conteúdo é o paciente, e o grande objetivo da confecção, da elaboração do prontuário é o paciente. A continuidade do tratamento, o registro dos exames, das informações, da evolução do paciente, do diagnóstico, do prognóstico. Por outro lado, dentro destas características, o prontuário médico se torna um documento de fé pública, né? Ele é verdadeiro, que tem ali contido, até que se prove o contrário. Portanto, ele tem uma fé pública, né? A sua elaboração é extremamente importante, o quanto mais completo, melhor para o paciente, que é o grande beneficiário, e em segundo lugar para o hospital e para a instituição, né? Nós não podemos partir do princípio que nós vamos elaborar bem o prontuário médico para nos defendermos de uma ação judicial, senão nós vamos ter o nosso paciente, a princípio, como um potencial autor de uma ação contra nós, né? O paciente é nosso aliado, ele nos procura nas situações de necessidade. No entretanto, isso pode ocorrer, e o prontuário é o grande elemento. O Conselho tem não só palestras, como publicações, além de uma série de resoluções e pareceres que regulamentam a forma de elaborar o prontuário, seu conteúdo, preservação, tempo de guarda, microfilmagem, destruição do material físico, né, a substituição por um meio de gravação, escaneamento, etc., né? Então o Conselho tem todo esse arsenal que está, evidentemente, à disposição das instituições que se interessaram. Então, aí na Delegacia de Ribeirão Preto tem todo esse arsenal escrito e também em forma de palestras que são prestadas por conselheiros e por delegados. Nós reputamos de muito importante o prontuário médico. Aqui mesmo no EducaSUS, acho que na semana que vem, na próxima segunda-feira, o tema será prontuário médico. Se não for nessa próxima segunda,
será na outra, mas tenho certeza que isso está programado já num processo de repetição. Ele é extremamente importante, o grande objetivo é o paciente, secundariamente ele serve também à defesa da instituição e do profissional. Como nós estamos estourados, eu não vou fazer uma passada nova pelos pontos. Eu queria agradecer muito o Dr. Henrique por ter compartilhado conosco essa experiência. Estamos quase há 2 horas conversando e ficaríamos a tarde inteira com certeza. Muito obrigada a todos pela participação. Amanhã teremos mais um tema interessante, que é ética em pesquisa. Conto com a presença de vocês amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde, felicidades a todos. Agradeço em nome do Conselho.